Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja entre nós, neste momento em que iremos dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância nesta noite. Vamos passar a palavra para a nossa companheira Neuzete para fazer a leitura da página. Boa noite a todos, com a paz de Jesus em nossos corações. A leitura da página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aproveitemos, e destas coisas sois vós testemunhas. Lucas 24:48. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo-o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos em que nos reunimos em nome de Deus, na presença dos bons espíritos, para mais uma reunião do passe à distância, Senhor. Que possamos sentir a Tua doce presença através dos nossos benfeitores espirituais, nossos anjos guardiães e amigos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar a palavra para nossa irmã Isilda, que fará o estudo da noite, cujo tema é Doutrina Espírita e Evolução, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17.
Boa noite, meus irmãos, muita paz a todos, que o nosso querido Mestre Jesus envolva os nossos corações nesses momentos que aqui vamos passar, refletindo sobre o tema de hoje, que é Doutrina Espírita e Evolução, tendo como referência os itens 3 e 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos. No item 3 desse capítulo, Kardec começa a relacionar as características do que se pode considerar um homem de bem. E começa dizendo que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E aí, refletindo sobre esse início, já nos dá um frio na barriga, porque a gente vê o quanto está distante desse verdadeiro homem de bem, já que cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza não é para qualquer um. Apenas espíritos já bastante evoluídos conseguem essa vivência. Nós até temos esse conhecimento, mas daí a pô-lo em prática, na sua maior pureza, vai uma grande distância. E aí ele continua discorrendo em todo esse item, de uma maneira mais detalhada, sobre essas características, mostrando que o homem de bem ele tem fé em Deus e no futuro, e que por isso ele suporta as vicissitudes da vida e coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, que ele é benevolente, que respeita o seu semelhante, pratica a caridade sem esperar reconhecimento, que retribui o mal com o bem, que ele sabe perdoar e esquecer as ofensas, enfim, que o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, assim como quer que sejam respeitados os seus. Ou seja, ele age com o outro da maneira que gostaria que agissem com ele, seguindo assim verdadeiramente o ensinamento de Jesus. E aí ele vai finalizar esse item dizendo que não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que ele menciona se acha no caminho que a todas as outras conduz. Então, aqui nesse finalzinho do item, ele nos dá um pequeno consolo, porque nos fala do esforço que devemos fazer para alcançar essas características listadas, como se nos estivesse oferecendo um modelo, um parâmetro para que pudéssemos nos utilizar assim para uma comparação de como estamos, e o que nós precisamos fazer para poder alcançar essa meta. Mas essa listagem que ele faz com todas essas características, por si só não seria capaz de nos levar às transformações necessárias. Nós precisávamos de uma orientação, um guia que nos auxiliasse nesse processo. E aí, fazendo uma análise da história da humanidade, nós vamos observar a vinda de muitos espíritos ao nosso orbe com a missão de nos orientar nessa caminhada. Porém, esse é um processo lento e trabalhoso, ele não se dá da noite para o dia. Ele depende do despertar de cada um, dando início a essa transformação. E ainda assim é preciso muita perseverança e conscientização de que esse processo ele é individual e que cabe a cada um acelerá-lo ou retardá-lo, mas que certamente esse processo ele vai se estender por muitas encarnações, onde nós vamos evoluindo pouco a pouco. E foi por isso que, mesmo com todos os ensinamentos trazidos e vivenciados por Jesus, que por si só já deveriam nos bastar como guia para essas transformações,
ele nos diz que enviaria um novo Consolador, que nos ensinaria todas as coisas e nos faria recordar tudo o que ele mesmo havia dito. Então, Jesus ele era um profundo conhecedor das fraquezas humanas, sabia das nossas dificuldades. Ele sabia que os seus ensinamentos seriam deturpados e precisariam ser relembrados para que alcançassem, né, o seu objetivo de tornar o homem melhor. E então o Espiritismo ele vem, na época predita, reafirmando os ensinamentos de Jesus e descortinando o véu que havia sido propositalmente lançado sobre determinados mistérios, porque a humanidade ainda não se encontrava suficientemente amadurecida espiritualmente, né, para poder compreendê-los. E o Espiritismo ele também vem com o objetivo de consolar a todos os sofredores da Terra, porque ele atribui uma causa justa e um fim útil a todas as dores, né? Quando o Cristo, no Sermão da Montanha, diz: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, nós temos uma certa dificuldade de aceitar essa aflição e ver lógica nessa afirmação se nós não sabemos o porquê desse sofrimento, né? E a doutrina espírita ela vem para nos auxiliar nesse ponto, mostrando-nos que o espírito é imortal e que a pluralidade das existências é uma realidade à qual todos nós estamos submetidos. E assim nos torna construtores do nosso próprio destino, pois sempre vamos sofrer as consequências dos nossos atos, seja na própria encarnação ou encarnações subsequentes. Então, quando procuramos a causa das nossas aflições e não a encontramos nessa encarnação, é porque essa causa encontra-se numa encarnação anterior, sendo assim muito mais fácil a compreensão da justiça divina e a resignação diante da dor. Então, o Espiritismo nos auxilia a compreender as leis divinas, mostrando-nos que, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não são leis punitivas, como nos ensinaram desde o início dos tempos, né? Mas sim leis educativas que nos impõem limites que, quando ultrapassados, nos acarretam consequências desagradáveis, para podermos entender que trilhamos um caminho equivocado e que precisamos retornar ao caminho certo. Se não fosse dessa maneira, nós continuaríamos cometendo os mesmos erros sem saber que caminho trilhar. Continuaríamos em erro. Na questão 798 de O Livro dos Espíritos, que trata da influência do Espiritismo no progresso, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E aí os espíritos respondem: certamente que se tornará crença geral e marcará a nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. E aí Kardec ele faz um adendo, né, dizendo que essas ideias novas, né, somente com o tempo elas se transformam, nunca de súbito, e que assim seria com o Espiritismo, que ele iria progredir muito, mas que durante 2 ou 3 gerações
ainda haveria um fermento de incredulidade que unicamente o tempo seria capaz de aniquilar, mas que a sua marcha seria mais rápida que a do cristianismo, pois o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e lhe serve de apoio. E aí ele finaliza dizendo que o cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Então o espiritismo ele só tem que edificar o evangelho de Jesus no coração das criaturas. E aí nós observamos que mais cedo ou mais tarde todos compartilharão do conhecimento que o espiritismo nos traz. Mas o caminho ele é longo, né? É como Kardec falou, ele não se dá de súbito, porque a assimilação desses ensinamentos ele não se dá de maneira igual para todos, né? Afinal de contas, nos encontramos em estágios evolutivos diferentes. E como o próprio Cristo nos ensinou na parábola do semeador, as nossas predisposições em acolher a semente que é lançada varia bastante de indivíduo para indivíduo, né? Tendo assim consequências distintas. Então, durante a nossa caminhada terrena, nós observamos que em algum momento de nossas vidas, todos nós temos contato com essa semente, né? Com esses ensinamentos deixados pelo Cristo. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas ainda se enquadram no terreno onde esses ensinamentos não conseguem dar frutos, seja por não haver interesse nas coisas espirituais, né? E muitas vezes até achá-las fantasiosas demais, seja por falta de uma profundidade no conhecimento desses ensinamentos, onde, diante dos contratempos e das perseguições por conta da palavra, acabam por abandoná-las, ou seja pelos apelos e as tentações desse século, né? Bem como as ilusões da riqueza. O fato é que essa semente ela não desenvolve, mas felizmente, existem também aquelas pessoas que de alguma maneira conseguem fazer com que esses ensinamentos deem frutos. Alguns frutificam pouco, mas já se encontram no caminho. Outros frutificam um pouco mais, estando a meio do caminho. E por fim, aqueles poucos que já se encontram num estágio evolutivo mais elevado e consegue fazer com que essas sementes deem frutos 100 por 1. Ou seja, eles já vivenciam esses ensinamentos em sua plenitude. Então, aos poucos, a humanidade ela vai alcançando a sua maturidade espiritual. E hoje já nos encontramos em condições de compreender a necessidade de envidarmos esforços para que essas sementes frutifiquem e comecemos a trilhar o caminho para conquistar essas características para sermos considerados homens de bem. Então, Kardec, complementando o ensinamento do item 3, né, no item 4, ele vai nos falar dos bons espíritas e nos diz que o espiritismo, quando bem compreendido e, sobretudo, quando bem vivido, nos leva aos resultados expostos por ele, ou seja, nos leva a conquistar essas características do homem de bem. Porque o espiritismo não traz nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática dos ensinamentos do Cristo, facultando-nos dessa forma uma fé inabalável e esclarecida. Ele também fala que, mesmo alguns, acreditando nos fatos das manifestações, não conseguem lhes apreender as consequências, nem o alcance moral. E quando os apreendem, não os aplicam a si mesmos. E ele explica que isso acontece porque a parte material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial, ela exige um certo grau de sensibilidade.
e que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa que independe da idade e do grau de instrução, porque ela é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Ou seja, é a maturidade espiritual, né, de cada um de nós. Então, aquele que ainda não tem o entendimento real dos preceitos morais, que ainda está mais ligado aos fenômenos do que ao verdadeiro objetivo da doutrina, ele também está a caminho. Na verdade, ele já deu o primeiro passo para que numa próxima existência possa dar o segundo, rumo à sua autotransformação, e possa assim compreender o verdadeiro objetivo da doutrina espírita, que é dar autonomia para que o ser consciente possa construir o seu futuro rumo à perfeição. Kardec, então, ele vai finalizar esse item dizendo assim: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Então, essa fala de Kardec, né, já nos dá um certo alívio aos corações, porque observamos que sermos verdadeiro espírita só depende da nossa vontade em nos empenharmos em nos melhorar. E embora saibamos que não seja uma tarefa fácil, sabemos que está dentro das nossas possibilidades, porque, como Jesus nos diz, Deus não nos dá um fardo maior do que possamos carregar. Então, se tivermos contato com essa doutrina bendita, cabe a cada um de nós o esforço para sairmos deste orbe melhores do que chegamos. Só depende de nós. Então, nós vamos finalizar o nosso estudo com uma página do livro O Mestre na Educação, de Vinícius. E é a lição 17, que fala a necessidade do momento. Na marcha de uma ideia, como na de um exército, cumpre observar com cuidado as necessidades que surgem em dados momentos, as quais nem sempre podem ser previstas e acauteladas previamente. Prever os imprevistos, isto é, contar com eles, faz parte das cogitações do bom estrategista. No desenrolar dos acontecimentos, surgem problemas de cuja solução depende a vitória. Não é possível traçar de antemão planos completos, maciços e irredutíveis, porquanto circunstâncias ocasionais podem por vezes reclamar alterações que, desprezadas, comprometem o êxito da campanha. A marcha ascensional dos ideais consubstanciados na terceira revelação está reclamando no momento certas medidas indispensáveis ao prosseguimento da luminosa pugna. Menosprezá-las importará não só em sustar a arrancada realizada, como em comprometer o terreno já conquistado. Queremos referir-nos à premente necessidade de criarmos educandários espíritas, onde os nossos filhos
continuem recebendo a par das disciplinas escolares as noções doutrinárias cujos rudimentos já tenham sido ministrados nos lares. Toda obra, seja de ordem material ou espiritual, ergue-se naturalmente sobre alicerces. Tais sejam estes, tal será a segurança do edifício que se constrói. A obra da regeneração social deve começar na criança. Fazê-la partir de outro ponto é construir sobre base movediça e instável. Nunca será ocioso lembrar que o alvo do Espiritismo está na iluminação interior das almas aqui encarnadas. Logrado este objetivo, todos os demais problemas serão solucionados sem delongas nem maiores dificuldades, de acordo com a magnífica visão de Jesus quando disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo o mais vos será dado por acréscimo. O reino divino das realidades da vida encontra-se nos refolhos da consciência humana. Ensinar os homens a descobri-lo em si próprios e por ele se orientarem, eis a magna questão. Tudo o mais é acessório. Ora, a missão da doutrina dos espíritos é precisamente essa: esclarecer, iluminar a mente do homem de modo que ele descortine com clareza o roteiro que o conduzirá à realização do destino maravilhoso que lhe está reservado. O programa espírita que se desvia deste carreiro não corresponde às finalidades reais da doutrina. Nota-se entre os espiritistas a preocupação de realizar cometimentos que se imponham pela vultosidade. Todos se empolgam na contemplação de edifícios e de monumentos deste ou daquele gênero. Sem tirar o valor de tais empreendimentos, cumpre, contudo, notar que acima deles está a iluminação das consciências. É verdade que esta obra não aparece, não se revela de pronto, de modo a satisfazer ao nosso assodamento em colher desde logo o fruto da nossa sementeira. Não nos preocupemos com isso. O que é nosso, às nossas mãos virá. Não importa quando nem onde. Cumpramos o dever que o momento impõe. Deus dará a cada um o que de direito lhe caiba. Se procurarmos saber qual a grande carência do mundo neste momento angustioso que ora passa, chegaremos à conclusão de que a sua suprema necessidade é compreensão. Se os homens tivessem compreensão, entender-se-iam facilmente, desaparecendo as causas da separação que os divide e infelicita. A terceira revelação está destinada à missão de projetar na razão humana as claridades divinas. A época em que estamos requer abnegação, renúncia e trabalho. Com esses elementos, a doutrina dos espíritos consumará sua obra de regeneração individual e social. O espiritismo, para vencer, não precisa de vultosas somas, não precisa de bafejo dos grandes e poderosos da terra, não precisa de numerosos prosélitos. Basta que possa contar com o coração das mães, com a autoridade paterna dentro dos lares e com a modesta colaboração do mestre escola. Vinícius. Muita paz a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus. Senhor Jesus, com os nossos corações agradecidos por mais este momento, Senhor, que estamos aqui reunidos para te agradecer, para louvar o teu nome, para te rogar as bênçãos para todos nós, para todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, seja do corpo ou da alma. Onde quer que se encontre, Senhor, que a tua luz bendita possa envolver a todos, aqueles desesperançados, aqueles que pensam e cometem o suicídio, Senhor,
que tenha sua fé abalada, que todos possam receber a tua luz bendita e continuar a sua caminhada, mesmo com os sofrimentos, com as dores, Senhor. Que a tua luz bendita seja com todos nós, com todos os nossos irmãos encarregados desta tarefa do passe, Senhor. E que sejamos nós também co-participante em auxiliar a todos os nossos irmãos, emitindo as nossas vibrações amorosas de amor, de carinho, de paz, de fé e de esperança, na certeza, Senhor, de que um novo dia amanhã será melhor do que hoje. Gratidão, Mestre amado, que a tua luz bendita nos envolva hoje e sempre. Queridos amigos, continuemos com as nossas vibrações, porque assim estaremos também contribuindo com os nossos irmãos, nossos médium passistas, para que o passe possa chegar a todos aqueles que se encontram necessitados, Senhor, de receber esta medicação espiritual. Abençoa-nos sempre, Jesus amado, e que possamos sempre estar na tua presença, assim como temos a certeza de que tu estás sempre ao nosso lado. Gratidão, Senhor. Muita paz a todos, meus irmãos. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja.